senhor é muito bem-vindo aqui no nosso meio, tá? Fica à vontade. Muito obrigado, quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Uma bênção estar aqui com os irmãos. Os irmãos podem ficar tranquilos, até 14h no máximo. Esse negócio de pregação e de tempo de pregação, eu vi uma história de um pastor que foi pregar sobre a parábola do filho pródigo. Ele começou a pregar às 7h30. 9h45 o filho estava saindo de casa. Imaginou onde é que foi esse sermão aí, né? Eu tive a alegria de pregar nessa igreja há mais ou menos 20 anos atrás. Quem estava aqui há 20 anos atrás? Então, e depois há 10 anos atrás. Então, pelos meus cálculos, em 2032 eu vou estar de novo aqui, pregando a palavra de Deus, que a cada 10 anos, né? A gente vem aqui, traga um abraço fraterno da Igreja Batista da Família, ali em Orlando, na Flórida, onde eu tenho a alegria de servir como pastor. E a minha alegria aumenta nesta manhã pelo fato de estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. O maior legado que nós temos, o maior presente que Deus nos tem dado na história é a sua palavra. Acerca da palavra de Deus, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E há uma declaração forte nas Escrituras dizendo que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ela permanece para sempre. É palavra viva, é palavra rema, é palavra transformadora, é palavra que não volta vazia, é palavra que aconselha, que conserta, que corrige, que edifica, palavra poderosa de Deus. A essa palavra nós vamos dar atenção nesta manhã e eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Judas. Ela está lá no finalzinho do Novo Testamento, incrustada entre a terceira Epístola de João e o livro do Apocalipse. É a Epístola de Judas. O autor dessa epístola, tudo leva a crer, meio-irmão de Jesus, conforme Mateus capítulo 13, foi escrita por volta do ano 50 do primeiro século, 20 anos depois desse texto ter sido escrito. Jerusalém vai ser destruída, destroçada, o templo vai ser destruído e muita coisa triste vai acontecer naquela cidade. Judas está escrevendo esse texto 20 anos antes disso acontecer. E aconteceu, quando ele foi escrever essa epístola, essa carta, algo muito interessante. Quando nós lemos aí o trecho do versículo 3 e 4, o autor nos dá conta que ele pretendia escrever uma carta sobre a salvação. Esse era o propósito dele. Ele queria escrever para os crentes sobre salvação. Mas ele declara, ele confessa, que enquanto ele estava se preparando para escrever sobre salvação, ele sentiu uma direção do Senhor para mudar o assunto da sua carta e passou então a escrever sobre a importância do combate pela fé, do combate na vida cristã. Ele fala: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz mais, no versículo 4, que certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para a condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele ia escrever sobre salvação, e o Senhor disse para ele: não, tem que escrever sobre como batalhar na fé,
como não perder a fé e como ficar firme na fé em Jesus Cristo. E então ele vai nessa direção, guiado pelo Espírito Santo, e produz essa bela peça do Novo Testamento, de apenas um capítulo, que é a Epístola de Judas. Feita essa breve introdução, eu quero ler com os irmãos os versículos 1 e 2. Dizia assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É a forma como ele escolheu introduzir a sua carta. Ele pede, como que numa oração, como que um desejo santo da alma, do coração, que a misericórdia de Deus, que a paz de Deus e que o amor de Deus se manifestassem de maneira prodigiosa, multiplicando-se na vida dos seus leitores. Eu gostaria de receber essa carta, e você? Hein? Eu gostaria que a misericórdia de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus se multipliquem na sua vida. Quem recebe isso aí? Diga com a tua mão. Eu queria convidar os irmãos a que pensemos um pouco sobre o modo como Judas viu a igreja. Se eu estivesse falando numa conferência acadêmica, eu poderia dar o seguinte título assim: a eclesiologia de Judas. Como que Judas enxergava a igreja. E nós podemos aprender isso no texto que acabamos de ler. Mas antes de mergulharmos nesse texto, eu quero perguntar como que você vê a igreja. Qual é a sua visão da igreja? A igreja é uma organização? A igreja é uma empresa religiosa? A igreja é uma organização não governamental, uma ONG? A igreja tramita no que a literatura corporativa chama de terceiro setor? Como que você vê a igreja? Uma comunidade, um centro comunitário, um ponto de encontro, um lugar onde você faz um bom network, constrói ali amizades, com vistas até a algum proveito profissional. O que é a igreja para você? Como que você vê a igreja? É importante você perguntar isso, porque o que não falta em nossos dias são organizações que têm o nome igreja. O nome está lá, igreja. Mas quando você mergulha no que é aquela organização, você percebe que não é uma igreja. Será que a igreja é o prédio? Será que a igreja é um organograma? Uma hierarquia? Uma tradição? E as pessoas dizem: ah, meu avô vinha nessa igreja, meu pai vinha nessa igreja, eu vou vir também nessa igreja, porque é uma tradição. Como que você vê a igreja? Quando estudamos no Novo Testamento, a gente aprende que a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Onde eu chego, chega a igreja. Onde eu estou, está a igreja. Onde eu falo, fala a igreja. Onde eu me omito, se omite a igreja. Onde eu falho, falha a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. E Deus se manifesta em nós como igreja.
E nós somos a presença de Deus na sociedade como igreja. E naquele texto clássico, em Mateus 16, Jesus disse que daria a chave do reino à igreja. E disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se eu sou igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Uau, mudou agora. Agora as coisas mudaram. Porque se eu sou a igreja, o diabo não vai preponderar sobre mim. Na minha luta com o diabo, quem perde é ele. Quando você visita as terras bíblicas, e no seu roteiro está a cidade de Cesareia de Filipe, você tem uma experiência muito interessante, porque o acesso à parte central da cidade é feito por uma muralha de pedras de todos os tamanhos. Não há argamassa, mas as pedras elas vão se unindo com formatos e tamanhos diferentes e fazem uma grande muralha. E você percorrendo esse acesso, você vai caminhando com a muralha aqui à sua esquerda. E quando você chega no final da muralha, é uma rampa que vai subindo, a muralha vai acompanhando a rampa, e quando você vai fazendo a curva, acompanhando a muralha, à sua direita tem uma gruta. E essa gruta, lá em Cesareia de Filipe, meus irmãos, era usada nos tempos do Novo Testamento, no primeiro século, para sacrifícios pagãos. Inclusive, alguns historiadores contam sacrifícios humanos. E era comum alguém que caminhasse nesse acesso a essa parte da cidade, já sentiu o calor daquela gruta em chamas. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus e os seus discípulos chegaram naquela região ali de Cesareia de Filipe, Jesus reuniu os discípulos e perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos deram algumas sugestões, até que Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus vai dizer: bem-aventurado Pedro, não foi carne e sangue, mas o meu Pai que te revelou. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus volta para aquela gruta, enxame, e diz: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. O que é a igreja? A igreja é a estratégia de Deus para apagar as grutas do inferno. A igreja é a estratégia de Deus para neutralizar os golpes do inferno. Onde estão as grutas do inferno em Belo Horizonte? Onde estão os feudos infernais em Belo Horizonte? Onde estão as cavernas do domínio do mal em Belo Horizonte? Onde estão os redutos infernais em Belo Horizonte? Onde o diabo tem concentração em Belo Horizonte? Onde ele tem a chama acesa em Belo Horizonte? Pois bem, a igreja é a estratégia de Deus para apagar essas chamas. Então notem que na palavra de Jesus, a igreja não está na defensiva, ela está na ofensiva. Não são as portas da igreja que vão resistir os ataques do diabo, são as portas do inferno que não vão resistir os ataques da igreja. Então a igreja não é um grupo de pessoas confortavelmente instaladas dentro de um templo. Não, é um exército espalhado pela cidade, procurando grutas do diabo. E quando chega, ali a igreja se instala, e quando a luz chega, as trevas vão embora. Vivemos uma sociedade onde há muitas grutas do inferno, em todas as dimensões. Na dimensão acadêmica, na dimensão política, na dimensão corporativa, na dimensão fraternal, na dimensão do entretenimento.
Há muitas grutas do diabo ainda acesas, precisando ser apagadas e neutralizadas, e Deus não tem um plano B, Ele só tem um plano: a igreja de Jesus Cristo. É uma visão da igreja. Com esta visão, meus irmãos, no pano de fundo aí na nossa mente, no nosso imaginário, repelindo qualquer ideia ou imagem de gente parada, gente descansando, não. Gente esperando a morte chegar, não. Isso não é igreja. A igreja está em movimento. A igreja não está parada. A igreja são testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É um movimento. Hoje você está aqui, e você não sabe os planos que Deus tem para você. E amanhã você pode estar muito longe, ou através de você, alguém pode estar muito longe, porque a igreja é movimento, ela está se movimentando, ela não está parada. E Deus vai provocando os movimentos que Ele quer provocar através da igreja dele, à medida em que essa igreja se deixe movimentar pelo Espírito Santo de Deus. E rompa com a paralisia espiritual, com o estacionamento espiritual. Eu pastorei uma igreja, que quando eu assumi o pastorado, era um prédio. A igreja comprou o terreno, começou a construir o prédio. Primeiro andar, escritórios, secretaria, banheiros. Segundo andar, nave, centro de adoração, santuário da igreja. Terceiro andar, classes para a escola dominical. Quarto andar, um terraço para a sociabilidade da igreja. Porém, a igreja construiu o primeiro andar, escritórios. Construiu o segundo andar, local de culto. E quando terminou de construir o local de cultos, um líder da igreja veio à frente, pegou o microfone e disse: meus irmãos, Deus está nos abençoando. Construímos o primeiro andar. Acabamos agora de construir o segundo andar. Agora nós vamos tomar um fôlego. Vamos dar uma descansada para retomar a obra. E aí se passaram 36 anos. Fôlego. 36 anos se passaram. Porque alguém decidiu, por conta própria, autorizar a igreja a tomar fôlego. A igreja não está autorizada a tomar fôlego. Diz ao povo de Israel que marche. A igreja precisa avançar. Não significa, meus irmãos, ativismo. Significa atuação, cumprimento de missão, movimento. Movimento. Adiante. O prédio é o de menos. Se o estacionamento fosse só o prédio, se a pausa, se o fôlego fosse só o prédio, a questão é que aquele prédio como que colocou a igreja em stand-by, a igreja em pausa. A visão da igreja. Vamos pensar um pouco nessa igreja, mergulhando no que Judas escreve dessa igreja. Ele vai usar 3 expressões. Ele vai dizer aos chamados, aos amados em Deus e aos guardados em Jesus Cristo. Uau! Primeira expressão, aos chamados. Na visão de Lucas, de Judas, a igreja era a reunião, a congregação daquelas pessoas que foram chamadas. A palavra aqui é kletos no grego, significa convidados para um banquete. Não sei como foi a sua infância, mas na minha infância nós tínhamos um quintal lá em casa, a gente ficava brincando no quintal, e quando o almoço estava pronto, alguém chegava lá, minha mãe, minha irmã, minha tia, e olha, venham,
o almoço está pronto, vai esfriar, hein? E esse convite para vir à mesa, esse é o kletos, que Judas usa aqui. A igreja é a união das pessoas que receberam convites de Deus. Você recebeu um convite? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem já recebeu esse convite aqui na sua vida? E disse sim para esse convite. A reunião das pessoas que são convidadas, venham a mim. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Convite para ir. Convite para se movimentar. Judas fala, eu quero escrever para a igreja que tem noção de que Deus a convida a fazer diferença no mundo, na história. A se movimentar para que o reino se estabeleça e cresça. A se movimentar para que a realidade mude. Por pior que seja a realidade, realidade não é destino, realidade muda, porque o nosso Deus muda a realidade. Eu não sei como está a sua vida, mas a sua realidade não é destino. O nosso Deus tem poder para mudar a sua realidade, para transformar os cenários, para inaugurar horizontes. Mas Ele escolheu fazer isso através da sua igreja. Através da gente. Ele podia ter feito isso com os anjos. Ele podia ter feito de qualquer maneira, mas Ele achou por bem se movimentar na história através da sua igreja. Gente imperfeita, gente simples. Nossa gente. Judas diz assim, eu quero escrever para quem entende que é chamado, que Deus chama, que Deus conta com você. Deus conta com você. Nós temos diferentes profissões, diferentes ocupações, mas temos a mesma missão. Porque existe uma grande missão por detrás da nossa ocupação. E o diabo quer convencer você de que você nasceu para a sua profissão ou para a sua ocupação, mas você não nasceu para a sua profissão ou sua ocupação, você nasceu para a missão. E a sua profissão e ocupação é a estratégia que Deus te deu para você cumprir a missão. Nós chamamos de mandato cultural. Você está aqui como engenheiro, médico, advogado, economista, professor, dona de casa, arquiteto. São estratégias de Deus. E você pode ter mais de uma profissão e você pode mudar no meio do caminho, não tem problema. Porque você pode mudar de profissão, você pode mudar de ocupação, mas você não pode mudar de missão. E a sua missão está explícita no Novo Testamento: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a sua missão. A pergunta não é se Deus te fez para essa profissão ou para aquela profissão, porque Deus pode te capacitar a exercer profissões que você nunca passou pela sua cabeça. Um amigo, doutor em química, chamado missionário, fez o pós-doutorado, foi para um lugar na Ásia, um país de restrição ao acesso do Evangelho. Ele disse lá, eu vou entrar como professor, e eu vou para as universidades, e eu vou ser aceito. E o primeiro país que ele entrou, ele levou o currículo. Na primeira universidade, e o diretor acadêmico folheou o currículo e disse, olha, nós não temos vaga aqui para você não. A sua formação é muito precária, pós-doutorado. Aí na outra universidade ele foi. Quem sabe se você melhorar um pouco o seu currículo,
E alguém disse para ele: olha, tem uma universidade a maior de todas. Vai lá, quem sabe Deus não está separando para você para aquela que é a maior de todas. Aí ele foi lá, encheu de coragem. Nessa altura, nem ele mesmo estava acreditando no pós-doutorado dele mais. Chegou lá. Ele disse assim: Lécio, eu estava cheio de mim, cheio de orgulho. Eu saí do Brasil pensando assim: eles vão brigar para eu ser professor lá. Ele apresentou o currículo dele. O homem pegou e falou assim: volte semana que vem, eu vou analisar o seu currículo. Aí, semana que vem ele voltou. E o diretor falou assim: olha, infelizmente, nós não temos nada para você aqui. Mas eu vi no seu currículo que a sua esposa é fisioterapeuta, não é? Nós precisamos de uma fisioterapeuta aqui. Aí, meus irmãos, os primeiros 5 anos dele naquele país foi carregando a maca da esposa dele lá para a universidade, para a esposa dele exercer a profissão de fisioterapeuta. E através do cursinho que ela fez, da faculdade que ela cursou de fisioterapia, eles evangelizaram, e o pós-doutorado dele serviu para ele carregar a maca. Sabe o que é isso? Profissão não importa. E ele estava feliz carregando a maca. E eles saíam de casa e oravam: Senhor, glorificado seja o teu nome. Que bom que aquela universidade precisava de um fisioterapeuta. E a minha esposa era fisioterapeuta. E eles começaram a ganhar vidas para Jesus. Porque aquele casal entendeu que a questão não é a profissão e nem a ocupação. A questão é a missão. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos a igreja, nós somos chamados para a missão. Judas vai dizer: eu escrevo aos que são chamados. Sabia que você é chamado por Deus? Sabia que Deus te chamou? Você é quem é, tem o que tem, e está onde está. Não é porque Deus gostou da cor dos seus olhos. É porque Deus tem um chamado para você, que conta com você onde você está. Você tem que entender isso, que onde você está, você só está ali porque Deus conta. É uma missão, é um chamado. Então você tem que orar para Deus te iluminar e te mostrar como, através da sua profissão e ocupação, você vai cumprir a sua missão, porque você tem um chamado. Essa é a igreja em movimento, a igreja dos chamados, a igreja dos convidados. Sabe, eu gosto da ideia do banquete, do almoço quentinho, porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando nós cumprimos a nossa missão, há um banquete esperando por nós. Pastorei uma igreja no Rio de Janeiro, e uma jovem recém-batizada na igreja telefonou: pastor, ela era uma das secretárias do governador do estado do Rio de Janeiro. Pastor, pode vir aqui no palácio, o que houve? O governador está em prantos aqui. Eu perguntei a ele, eu fui assim meio com medo. Eu perguntei: governador, eu posso chamar meu pastor para orar pelo senhor? Ele disse: pode chamar, chama lá seu pastor. Eu estou chamando o senhor, estou mandando a viatura aí pegar o senhor. Aí eu fui lá no palácio. Cheguei lá, meus irmãos, o governador estava desfigurado. Tinha uma Bíblia na mesa dele. Depois você procura no Google aí, que eu vou falar. Se vendia no Brasil aqui uma enciclopédia Barça, lembra disso? Quem comprava a Barça ganhava uma Bíblia, lembra? A Bíblia desse tamanho assim. Estava uma Bíblia daquela lá na mesa dele. Eu vi aquela Bíblia lá. Comecei a conversar com ele. Aí falei com ele assim: eu quero ler um texto da Bíblia, quero orar com você. Aí, como tinha aquela Bíblia lá, eu falei: eu vou ler na Bíblia dele, porque vai ficar mais familiarizado. Aí abri lá, no livro de Jó. Aí lá no finalzinho, está escrito: Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. E Deus foi recompensando Jó. Os irmãos conhecem a história. Deu muito mais que ele tinha antes.
E quando eu estava lendo esse texto, o homem caiu lá de joelhos, começou a chorar. E quando se acalmou, ele se levantou e falou assim: pastor, Deus mandou o senhor aqui hoje. Porque eu não dormi essa noite com essa Bíblia aí. Só que eu estava lendo no começo do livro que Jó perdia tudo, perdia a família, perdia a saúde. E à medida que eu lia, eu entendia que era o meu fim, que não tinha mais jeito para mim. E agora o senhor está lendo aí no final que Deus virou o jogo na vida de Jó. Eu falei com ele assim: Deus vira o jogo na vida de qualquer pessoa que se entrega para Ele. Ele vira o jogo, Ele muda o cenário. Realidade não é destino, Deus muda a realidade. E o resultado, meus irmãos, foi aquele homem se entregou para Cristo, pediu para fazer culto nos gabinetes, fazia culto no gabinete dele, o secretário tinha que vir com a família, ouvir o evangelho, e tinha uma capela que se transformou num depósito, mandou limpar a capela, começamos a fazer culto ali. O Palácio Guanabara se transformou num lugar de culto no Rio de Janeiro. E um dia ele foi dar o testemunho dele lá na nossa igreja. E ele falou: 50 anos de vida, os meus olhos estavam vendados. Agora eu conheço Jesus que salva e que liberta. Tudo porque uma simples secretária entendeu que estava onde estava, porque Deus tinha uma missão para ela ali. Você é quem é, guarde isso. Está onde está e tem o que tem por uma razão simples, porque Deus tem um propósito, uma estratégia, sendo você quem é, estando você onde está e tendo o que tem. Tudo é para a glória dele. Judas vai dizer: eu quero falar com os chamados, não quero falar com os agregados curiosos, não quero falar com os religiosos de plantão, não quero falar com os que estão cheios de regras, cheios de tradição e vazios de espírito. Eu quero falar com aqueles que entendem que Deus tem propósito para a vida deles. Esses são os kletos, esses são os chamados. Mas Judas sobe um degrau. Ele vai dizer: aos amados em Deus Pai. A gente não entende por que os tradutores da Bíblia escolheram o verbo amar, que é uma das últimas acepções do termo que está no grego, que é o verbo agiazo, que tem a ver com santificar. A ideia de separar. É amar no sentido de trazer para perto, de ser meu. É o sentido desse amado aqui. Ou seja, Judas está dizendo: aqueles que Deus trouxe para perto dele, para ficarem juntos dele e sentirem o amor dele ali pertinho dele. Essa é a igreja de Jesus. Deus vai lá e pega você e puxa você para ficar perto dele, para se sentir amado por Ele, acolhido por Ele. Ou seja, esse separar você para Ele é a ideia de santidade, sabe, de você ser exclusivo dEle. O Senhor não divide a sua igreja com ninguém, a igreja é só dEle. Ele é suficiente para a sua igreja. Basta o amor dele, a graça dele, o acolhimento. A igreja não precisa de nada mais além disso, além do Deus dela. Amados, separados para Deus que é Pai. É Deus chamando você para perto. Sabe o que acontece com a gente? A gente vai se metendo em relacionamentos enfermos, se relacionando com gente enferma, vai trazendo enfermidade para a nossa vida, vai trazendo doença para a nossa história, e a gente vai carregando bagagens emocionais para aqui e para ali, e adoecendo uns aos outros, e a gente vai contaminando uns aos outros com as nossas doenças emocionais,
psicossomáticas, que se somatizam, psicológicas, que se tornam enfermas, enfermidades físicas, enfermidades espirituais. Um crente se acha superior a outro crente, está enfermo. Um crente se acha melhor que o outro, está doente. Um crente se acha preferido de Deus, está enfermo demais. Nós somos um corpo. A mão não é mais importante que o pé. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Temos a unidade em Cristo. Ele é que é o maior, Ele é que é o melhor. É tudo dele, irmãos. Ele que morreu por nós. Ele que nos chama para perto dele. E que diz para nós: eu basto para você. Eu sou suficiente para você. Um dos capítulos mais extraordinários da teologia bíblica, a suficiência de Cristo. Eu não preciso de profeta. Eu não preciso de sacerdote. Eu não preciso de intermediários. Ele me ama. Ele me quer perto dele. Antes que eu deseje estar perto dele, ele me quer perto dele. A igreja de Jesus está perto. Deus a separa. Sente o amor. Há nessa expressão a ideia de fidelidade, de exclusividade. A igreja é o povo exclusivo de Deus. Uma expressão que está no último livro do Antigo Testamento, a expressão hebraica secular, significa exclusivo de Deus. Sabe, essa expressão que a gente usa, você é a menina dos olhos. Eu queria dizer para você, você é a menina dos olhos de Deus. Ele não divide você com ninguém. Judas vai dizer: eu quero encorajar vocês que são amados de Deus a batalharem pela fé, porque vocês não foram largados sozinhos na batalha. Deus tem braços abertos para cada um de nós. Eu não sei como está a sua vida, suas lutas, o quanto você se sente quebrado, o quanto você se sente cansado, o quanto você se sente esgotado, exaurido, o quanto você se sente sem forças, sem ânimo, às vezes sem esperança, às vezes não quer nem vir ao culto, às vezes não quer nem orar, às vezes não quer nem ler a Bíblia, às vezes não quer nem ouvir falar de Deus. Eu não sei a que ponto as coisas chegaram, de tanta enfermidade, de tanto esgotamento, tanta contaminação mútua, tantos relacionamentos doentes, enfermos, tanta confusão emocional e espiritual, tanta briga, tanta energia despendida inutilmente. Eu quero dizer para você que apesar de nós, Deus nos ama e que Deus não desiste da gente. Mas pastor Lécio, por que Deus não desiste? Porque Deus não tem um plano B para a história. Ele só tem um plano, a igreja dele. E Ele quer chamar você e com o amor dEle e curando você espiritualmente, e curando você emocionalmente, e curando você psicologicamente, e curando você em todas as dimensões da sua vida. Deus vai começar a curar, e à medida que as camadas vão sendo curadas, as camadas vão sendo saradas, a saúde integral começar a se manifestar na sua vida, você começa a sentir o amor puro dele na sua vida, porque agora o lixo saiu e o coração está lá batendo forte, pronto para ser cheio do amor de Deus. O Senhor quer encher você do amor dele, para você ficar tão cheio do amor dele
que tudo que você falar, tudo que você olhar, tudo que você tocar, vai ser só amor, porque você está cheio do amor dele. Pastor Paulo César Brito, também músico, década de 80, década de 90, compôs uma canção simples. Fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Quando eu falar com os outros, fale por mim. Ore por mim, Espírito Santo, ore por mim. Quando eu olhar os outros, olhe por mim. Toque por mim, Espírito Santo. Toque por mim. Quando eu tocar os outros, toque por mim. À medida em que o amor de Deus, como um bálsamo, como um unguento santo, começa a curar a gente do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa religiosidade inútil, da nossa vaidade, da nossa competitividade exacerbada, das nossas idiosincrasias, das nossas manias. À medida que essa cura vai se manifestando, a gente vai se aconchegando perto de Deus. Aí a gente entende o Salmo 23. Aí a gente entende. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nessa manhã, eu queria que você se sentisse chamado, amado, e resgatasse uma visão bíblica de igreja na sua essência, na sublimidade da sua essência. Judas vai fechar dizendo: guardados em Jesus Cristo. Terel no grego é tomar conta. Jesus Cristo toma conta da gente. Quando ele estendeu a mão para Pedro não afundar naquela água, quando ele cura a orelha daquele soldado, quando ele multiplica os pães e os peixes, quando ele dá uma ordem para que ninguém impedisse que as criancinhas chegassem a ele, quando ele, mesmo sob tortura física, emocional, psicológica, ora, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando os cravos perpassam seus pés, suas mãos, quando a coroa de espinho fere a sua fronte, quando ele diz: tetelestai, está tudo consumado, está tudo feito. Quando ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, faz o coração deles arder. Quando visita os discípulos dentro de casa, quando aparece para eles junto ao mar de Tiberíades, o nosso Cristo está vivo. E Ele toma conta de nós. Meus irmãos, o fundamento do apostolado de Paulo está naquela experiência pelo caminho de Damasco. Paulo chamava-se Saulo naquela época,
estava convicto de que estava perseguindo os cristãos. Ele tinha inclusive documentos que dava a ele autoridade para prender os cristãos. Mas quando aquela luz o faz cair em terra, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Sabe a resposta que ele ouve? Para surpresa dele: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ele achava que estava perseguindo os crentes, mas ele estava perseguindo Jesus. Porque Jesus luta as nossas causas, porque Ele toma conta de nós. E Saulo ficou sabendo com quem ele estava mexendo naquela hora. Era com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o cabeça da igreja, com o Messias, o ungido de Deus, contra o escolhido de Deus, contra o edificador da igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja, a mensagem da igreja, o fundamento da igreja. Ele estava mexendo com a estrutura mais forte do reino, com a pedra de esquina. Eu sou Jesus. Judas disse: a igreja é a reunião daqueles que têm um chamado, daqueles que são amados e daqueles que são guardados por Jesus Cristo. O lugar mais seguro de todo o planeta é a igreja de Jesus. Nem as potestades, nem as milícias, nada pode contra a igreja de Jesus. É a igreja triunfante. E a igreja é tão poderosa e é tão especial que Jesus lhe fez uma promessa: eu virei outra vez aqui e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É assim que funciona. Hoje, Ele está onde nós estamos. Mas a partir daquele dia, nós estaremos onde Ele está. No entanto, hoje, ou naquele dia, nós sempre estaremos juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Judas diz: para vocês que são chamados, amados e guardados, eu desejo. Ele não escreveu isso, mas o pregador pode falar isso para essa igreja hoje aqui. Eu desejo de todo o meu coração que se manifestem na vida, nos ministérios, no pastoreio, nas frentes de serviço, nos tendões da igreja espalhados por todos os cantos, prodigiosamente, abundantemente, misericórdia, paz e amor, de maneira multiplicada, de tal forma que o cálice transborde na vida desta igreja. Mas abra o seu coração para ser essa igreja.
cheia do Espírito Santo de Deus, consciente da sua missão, enxergando o valor que tem, sendo chamado, amado, guardado. Você pode abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Pode fazer isso? Pastor Lécio, eu percebo que Deus me trouxe nesta manhã aqui, porque Deus estava querendo tratar comigo. Deus estava querendo mexer com a minha vida. Deus estava querendo desafiar a minha vida, me fazer enxergar coisas que eu não estava enxergando. Deus tem tratado comigo nesta manhã através da palavra dele. Meu querido, minha querida, se do fundo do seu coração você entende que Deus está tratando com você hoje aqui, não por causa do pregador, não por causa das músicas, mas por causa da presença santa dele nesse lugar. Deus está tratando comigo, pastor. Se é o seu caso, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Deus está tratando comigo. Deus está tratando com o meu casamento. Deus está tratando com a minha família. Deus está tratando com os meus negócios. Deus está tratando com a minha sociedade. Deus está tratando com a minha vida acadêmica. Deus está tratando com a minha vida profissional. Se Deus está tratando, lembre-se, você é chamado, você é amado, você é aguardado. Deus quer você perto dele. Deus quer ministrar cura ao seu coração. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Eu quero pedir licença à direção pastoral da igreja. Você que está em pé no seu lugar, mesmo que sejam poucos os passos que você possa dar, mas por gentileza, eu quero convidar você a chegar o mais perto possível aqui desta plataforma, com os seus próprios pés. Dê passos na direção da plataforma, simbolizando passos na direção de aceitar esse convite de Deus, esse chamamento de Deus, esse aconchego de Deus. Pode chegar aqui bem para perto. E se não houver mais espaço, vai parando onde você precisar parar. Mas não fique no seu lugar, não. Venha, dê passos na direção ao altar. Quem está na galeria, se puder descer, puxa, faça isso, desça. Venha se unir a quem está aqui à frente. Pode chegar aqui mais, pode chegar aqui mais, pode vir mais para cá, o máximo que você puder. O Senhor agendou esse encontro nesta manhã. Querida Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte, como eu creio que Deus agendou esse encontro. Como eu creio que Deus quer trabalhar na vida dos irmãos, nessa perspectiva bíblica santa da igreja na essência. Senhor nosso Deus e nosso Pai, faz muito bem para nós aprendermos na Tua palavra quem nós somos. O quanto Tu nos amas, o quanto nos queres perto de Ti, o quanto nos convidas, o quanto cuidas de nós. Ó Deus, visita cada pessoa, cada coração,
Ministra cura nas emoções, na alma, no coração, no corpo. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Resgata, Pai, a ovelha que há dentro de cada um de nós, o servo que há dentro de cada um de nós. Liberta-nos das algemas, ó Pai, que possam nos impedir, nos prender, nos fazer estacionar. Nos dar a convicção, Senhor, de que estamos seguros contigo, Pai. De que estamos seguros contigo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a visão da suficiência de Cristo para nós. Como o hino antigo que cantávamos, Cristo é tudo para mim. Ó Senhor, exaltado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor, pelo modo como o Senhor se manifesta, sopra no ouvido de cada um, Pai, o quanto tu amas e o quanto tu queres cada um perto de ti, Pai. Se há alguém aqui, ó Deus, pensando em desistir da vida, que hoje possa se reencontrar com a vida. Se há alguém que pensando em desistir do casamento, que hoje possa, ó Pai, receber cura conjugal. Alguém se enveredando por caminhos escusos, que hoje possa vir aos braços de Jesus. E que esta igreja, Pai, seja uma igreja saudável, uma igreja liberta, uma igreja unida, cheia de visão e de amor, corajosa o suficiente para apagar cada gruta do diabo nesta cidade, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. No nome de Jesus, 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 no doce, eterno, bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.